Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos terminando então o capítulo 3 sobre as preocupações de Paulo em relação à igreja de Tessalônica. E agora Paulo recebe de volta Timóteo. Timóteo vai a Tessalônica saber se eles estão ainda suportando, se eles estão firmes na fé, se eles precisam de alguma coisa e para também exortar, fortalecer, estar presente. Mas ele volta com boas notícias. Eles estavam, sim, firmes na fé. E isso traz consolo a Paulo. Esta fé, este amor estão muito explícitos na carta de Tessalônica. São dois elementos do evangelho que eram sempre pregados à igreja, tanto a fé quanto o amor. E isso tudo resumia o cristianismo. A fé como uma atitude que traz as pessoas para dentro da atividade de salvação de Deus, que foi realizada em seu Filho Jesus, e o amor, que é esse novo relacionamento com Deus e com outras pessoas que brota de um amor de Deus para as pessoas e esta relação de salvação. Então, esta fé e este amor estão muito claras, estão muito evidentes, né, em Tessalônica. Paulo fala de um relacionamento caloroso e positivo dos tessalonicenses para com ele. Então, ele fala da grata lembrança de nós. Significa, então, que os tessalonicenses tinham um posicionamento positivo, um relacionamento caloroso, positivo para com o missionário. E isto era um pensamento de aprovação, era um sentimento afetuoso, como de filhos em relação ao pai ou pai em relação aos filhos. Esta era uma prova de que Deus escolhera os tessalonicenses e de que Deus escolhera Paulo para o ministério. O apóstolo sentia sua vida muito ligada a destes novos convertidos. Não só na igreja de Tessalônica, mas em todas as outras igrejas que ele foi implantando durante as suas viagens missionárias. E aqui é interessante essa ligação que era muito profunda, de tal maneira que se houvesse sinal de fraqueza espiritual, ele, Paulo, acabava se sentindo fraco, se sentia enfraquecido. A força deles o fortalecia, ficava revigorado porque eles estavam crescendo espiritualmente. Amados, quando nós temos um ministro da palavra do Senhor que tem semelhante ligação de afeto, de carinho, de cuidado, de zelo por todo aquele que é objeto do amor de Deus, nós vemos isto. Ele também vai se sentir preocupado e ele também vai se sentir enfraquecido quando os amados estão enfraquecidos. Ele se torna forte e fortalecido quando os amados se tornam fortes e fortalecidos. Então aqui, esta relação é uma relação que
era muito característica de Paulo. E como é que Paulo tratava disso? Ele tratava com cuidado, ele tratava com oração, ele tratava com jejum, ele tratava com exortação, ele ia até as pessoas para tratar das pessoas, para cuidar das pessoas, para levar fortalecimento às pessoas. Eles deveriam ficar firmes, fiéis em todos os aspectos da vida, né? no que se refere a Jesus como o seu Senhor. Por causa de quê? Por causa de tudo aquilo que o Senhor fez por eles. Desde a sua entrega em morte de cruz, como morte de expiação, como sacrifício, como Cordeiro Santo sacrificado, até a sua ressurreição e a dádiva do Espírito Santo que ele pediu para ser mandado. A sua resposta a Jesus, ao Senhor, os trouxe para um relacionamento com Deus, com o Senhor. Portanto, esta resposta, ela deve estar presente na nossa vida para que nós possamos estar sempre firmes naquilo que tem a ver com Jesus, isto é, com a nossa vida. Ele faz uma pergunta retórica: como é que ele pode agradecer a Deus o suficiente por tudo aquilo? É uma pergunta que normalmente a gente faz quando quer dizer: eu estou muito grato. Eu estou muito grato. Eu reconheço que sou incapaz de agradecer o suficiente. Isso demonstra a alegria que Paulo tinha diante de Deus. Indica uma alegria que toma consciência da origem divina das coisas boas da vida e que deve ser expressa em graça a Deus. Ou seja, nós devemos agradecer a Deus. O crescimento cristão não é produzido automaticamente pela graça de Deus. Não, meu amado. É também importante que o crente seja encorajado a demonstrar fé e amor, a demonstrar cuidado, cuidado com as coisas de Deus, cuidado com os irmãos, cuidado com tudo aquilo que se refere à salvação. A graça de Deus nos leva à ação de graça, que resulta no aumento da glória de Deus. Porque aquilo que Deus nos dá pela sua graça e pelo seu amor deve ser agradecido. Claro que nós não temos como agradecer completamente e convenientemente, porque nós somos incapazes de agradecer tanta graça, né? A começar pela salvação. Nós não tínhamos condições de nos salvarmos sozinhos. Então, isto resulta em que nós devemos ser absolutamente agradecidos em todo o tempo e glorificarmos a Deus por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Paulo fala que ele queria, em verdade, completar a sua missão em Tessalônica. Ele queria ir de volta. Ele sabia que não tinha terminado o trabalho dele lá em Tessalônica, né? Na verdade, nós já contamos isso antes e nós já vimos isso em Atos, de que ele teve que sair antes de um tempo razoável. Mas ele fala que enquanto ele estava lá, ele fez o máximo que ele pôde. Ele se empenhou todo o tempo, durante o dia, durante a noite, trabalhando, pregando, exortando, explicando, fortalecendo. Esse empenho de noite e de dia,
ele vai expressar a intensidade que Paulo esteve lá e desempenhou o seu ministério. A intensidade da oração de Paulo, do ministério de Paulo. A oração à noite mostra para nós uma profunda preocupação. Porque quando nós separamos parte da noite para a oração, significa que nós estamos com profunda preocupação num determinado assunto. Paulo queria vê-los. Paulo queria reparar eventual deficiência que pudesse ter ficado. Ele poderia melhorar, ele poderia aperfeiçoar os conhecimentos deles. E eles podiam ser encorajados a fazer mais progressos, a fazer mais crescimento espiritual. Paulo sabia que eles precisavam disso, porque o tempo foi insuficiente. Por mais que ele tenha feito, é claro que não foi suficiente, né? Então precisava fazer mais alguma coisa. Então o que Paulo faz? Paulo começa agora a dar algumas instruções que ele poderia ter feito pessoalmente, mas como ele não pôde, ele passa a fazer por carta. Ele expressa, então, mais uma oração, né? Mais uma oração que ele está colocando aqui, na forma de desejo de visitar a cidade, de que eles cresçam espiritualmente, em amor, em santidade. Para quê? Para que o dia do Senhor, ou a parousia, os encontre preparados, os encontre prontos para seguir junto com o Senhor. Ele ora ao Pai, ele ora a Jesus. Ele dirige, portanto, sua oração no sentido de que tanto Deus quanto Jesus os encaminhe, né, para Tessalônica, remova os obstáculos e que ele possa estar de novo diante deles para completar a missão que tão rapidamente ele teve que deixar. Ele começa a falar agora sobre o amor. O amor cristão, segundo Paulo, ele não deve estar restrito, ele não deve ser apenas um amor aos membros da igreja. Isso seria muito fácil. Isto seria, até os ímpios fazem isso, né? Amar-se uns aos outros. Não, ele está falando que o amor cristão é um amor que ultrapassa as paredes da igreja, ultrapassa as pessoas que fazem parte da igreja. O amor deve se estender para fora, para atingir as pessoas, inclusive os inimigos. O propósito disso, o alvo final disso, é que eles estejam prontos, preparados, é que eles possam ser vistos como santos na parousia. O versículo que Paulo está usando aqui, ele trata de uma esperança cristã. E aqui nós vamos ver que existe o que se chama de tríade cristã. É a tríade do ensinamento cristão. Ela implica em 3 principais coisas. Fé, que ele já falou, nós já discutimos. Amor, que ele já falou e nós já discutimos. E aqui a esperança, porque nós temos à frente o dia do Senhor, a segunda vinda, a parousia. O caráter que deve ser estabelecido, a qualidade, né, que deve ser estabelecido, que está
associado com esse julgamento final é que a culpa deve ser afastada. É que eles, os tessalonicenses, devem estar prontos para que no julgamento, quando eles forem testados, eles não sejam condenados. E então, eles devem estar prontos para se encontrarem diante do juiz em qualquer tempo. Que seja agora, que seja daqui 5 minutos, que seja uma semana, um ano, 10 anos, nós não sabemos quando virá. Mas o que nós sabemos é que nós devemos estar prontos. Portanto, a vinda do Senhor e a preocupação de Paulo aqui para os Tessalonicenses e a preocupação de Paulo para todos aqueles que estão lendo a carta dos Tessalonicenses é que nós devemos ter qualidades e caráter de santificação para que nós possamos sermos apresentados diante do tribunal de Jesus, diante do julgamento, inculpáveis, ou seja, sem mácula, sem pecado, sem culpa. Portanto, nós estamos falando de santidade. A santidade que está se referindo à retidão, à pureza moral, em contraste com tudo que é corrupto, imundo, imoral. Então, os que estão separados, os que são santos, porque Deus é santo, eles estão separados para servir a Deus. E devem demonstrar a mesma retidão e a mesma pureza que Deus. Esta a ideia de perfeição moral de Paulo. Se nós andarmos em retidão, se nós andarmos em pureza, nós estaremos prontos para que, em qualquer momento que o Senhor vier, nós possamos ser inculpáveis, isentos de culpa no momento do julgamento. Isto é uma virtude positiva e que está em conexão com amor. Fé, amor, esperança tem tudo a ver com santidade. Porque sem fé, sem amor e sem esperança, para que a santidade? Ora, nós estamos santificando-nos para que nós possamos nos encontrar com o Senhor. Nós estamos nos santificando exatamente em fé, em amor ao Senhor, em confiança a Jesus. Porque nós sabemos da esperança que está na frente. Sem amor, sem fé, sem santidade, sem esperança, nós estamos condenados a apenas um caminho, condenação. Então, fé, amor, esperança e santidade. É isto que Paulo está ensinando agora aos Tessalonicenses. As qualidades devem ser demonstradas na presença de Deus e Pai. Deus como um juiz. O julgamento vai acontecer quando? Quando Jesus voltar. Na vinda de Jesus é que haverá o julgamento. O nosso julgamento é feito por um juiz. Quem é o juiz? É aquele que se revela em Jesus. Portanto, a vinda de Jesus se encaixa com a expectativa que nós falamos em vídeos anteriores de que os mortos ressuscitarão em primeiro lugar, E depois, juntamente com os crentes que ainda estiverem vivos, estes se encontrarão com o Senhor. Estes crentes, como filhos de Deus, têm a obrigação de obedecer-lhe e fazer a sua vontade. Eles, então, estarão diante de uma solenidade, porque o julgamento
é feito num tribunal diante de um magistrado, um juiz. Esta solenidade é a vinda de Jesus com todos os seus santos. E aqui a gente lembra Zacarias 14, 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Santos são os anjos, os atendentes de Deus na sua moradia celestial. Estes o acompanham juntamente conosco. Primeiro os que já morreram, depois os que ainda estiverem vivos, né? Nesta segunda vinda do Senhor. Amém, amados. Bons estudos.